Bom dia. Eu quero nesse dia deixar uma palavra para o teu coração, que ela se encontra no livro de Lucas 7, versículo 11, que diz assim: Aconteceu pouco depois, ia ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou à porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Ele ia uma grande multidão na cidade, e vendo o Senhor, moveu-se íntima compaixão por ela e disse: Não chore. Meu amado, aqui essa palavra diz que o Senhor, como sempre, ele saía de aldeia, né? E sempre quando Jesus entrava em algum lugar, ele arrastava multidões. Existiam pessoas que queriam estar com Jesus, outros iriam estar com ele por curiosidade para saber quem era ele, outros ia por amor, como seus discípulos, que foi chamado por ele, e outros iam para receber dele algo que somente ele poderia dar. Muitas das vezes era uma cura, era uma libertação. E você vê que Jesus, ele quando chega na porta da cidade, tinha uma viúva. Veja bem que essa mulher já tinha dois motivos para não querer olhar o mundo com alegria, porque ela já era viúva. Nós sabemos que naquela época a viúva ela era taxada como uma mulher sem valor, as pessoas tinham dela pena, mas ela não era valorizada. Ela não era uma mulher que, se ela não tivesse posse, ela vivia de migalhas, de esmolas, né? de ajuda de outras pessoas. Mas você veja que, além dela ser viúva, tinha acabado de perder o seu esposo, ela perde a única esperança que poderia dar a ela um futuro melhor, que era o seu filho. Com certeza aquela mulher deveria estar depositando naquele filho a esperança, né? A certeza que a vida dela ia melhorar. Mas aquele filho adoece e morre. E aquela mulher, mais uma vez, se encontra em situação difícil, em momento decadente, aonde ela não tinha mais esperança, onde ela não tinha mais sonhos, porque ali, dentro daquele caixão, estavam levando o sonho daquela mulher, estavam levando a alegria daquela mulher. Então imagine, mas diz a palavra de Deus que quando Jesus chega em algum lugar, é para cumprir o propósito. Se ele chegou na tua vida, é porque ele tem um propósito para concretizar. Se ele está na vida de alguém, se alguém o convidou para ele entrar, é porque ele tem propósito para realizar. Jesus nunca passou por algum lugar ou esteve em algum lugar sem propósito. O propósito de Cristo é sempre dar alegria, sempre mudar a história de pessoas, sempre fazer com que aquela situação que a pessoa esteja vivendo seja mudada. Você vê que quando Jesus chega à porta da cidade, que vê aquela cena do velório, porque naquela época, além de aquela mulher ter sozinha, não tinha família, o único filho era o que estava dentro daquele caixão, e aquele cortejo, ele foi, né? Eu imagino assim que ela não tinha condições financeiras nenhuma, mas ela tinha que chamar as pessoas, porque naquela época não é igual hoje. As pessoas vão a um velório porque tem consideração por a pessoa, a família do morto, ou porque conhecia o morto e tinha um bom relacionamento com ele. E aí a pessoa morre e vai para o velório. Mas naquela época não, ainda tinha que pagar
para que a multidão fosse acompanhar aquele cortejo. Você veja que situação que aquela mulher se encontrava. Então a esperança dela de ir embora, os sonhos, projeto, a alegria de viver. Só que quando Cristo chega na vida de alguém, é para mudar a história. Talvez você esteja vivendo momentos assim de perca, de tribulação, de escassez, mas eu quero te dizer que o prazer do Senhor não é ver você chorar. O prazer do nosso Deus é ver a alegria estampada no teu rosto. É ver você com o coração alegre, porque a palavra diz que o rosto, o coração alegre formoseia o rosto. Porque o nosso rosto, ele reflete muito o que nós estamos passando. Tem gente que, às vezes, ela está passando por tanto momento difícil que ela não demonstra a sua face, o que ela está vivendo, porque ela é uma pessoa que consegue passar por aquela situação de maneira, eu costumo dizer, especial. Porque uma pessoa, quando está passando por muitas lutas, muita dificuldade, e ela consegue tirar do seu rosto o sorriso, e que muitas das vezes as pessoas nem percebem o que ela está passando, ela é verdadeiramente uma guerreira. Mas a gente consegue demonstrar para alguém que estamos bem, quando às vezes não estamos. Mas para Jesus, não. Em qualquer situação, o Senhor sabe o que passa dentro do nosso coração. E você imagina que Jesus não passou por aquela cidade, aquela porta, por acaso. O Senhor não trabalha por acaso, ele trabalha com propósito. Quando ele vai para aquela cidade chamada Naim, ele já vai ali com propósito de fazer a vontade do Pai, de fazer com que uma história seja mudada, uma vida seja restaurada. Porque o nosso Deus, ele não chega na vida de ninguém por acaso, ele chega com propósito, ele chega na intenção de mudar a história. E foi o que aconteceu com aquela viúva. Ela estava vivendo um momento de luto, de perca, de tristeza, de amargura. Mas o Senhor mudou a história daquela mulher. Por que ele mudou? Porque ele sabia que a esperança daquela mulher já estava no final. Só restava para ela enterrá-lo, o seu filho. Só restava para ela colocá-lo dentro daquele buraco e que acabaria todos os seus sonhos. E dali por diante, como aquela mulher iria viver? De migalhas, aquela mulher ia viver desprezada, aquela mulher iria viver afastada da sociedade, porque, como eu bem falei, a pessoa, as viúvas naquela época, se ela não tivesse um bom recurso, ela vivia de migalhas de pessoas, ela vivia de ajuda. Por isso que a palavra de Deus, ela nos fala que a gente, dentro dos nossos templos, temos que cuidar das viúvas e dos órfãos. Porque o Senhor se compadece desse tipo de pessoa. Porque ele sabe que um órfão, ele está ali sensível, porque ele perdeu alguém querido, ele perdeu seu pai ou perdeu sua mãe, ele precisa de cuidado. Uma viúva perdeu seu esposo. E quantas viúvas têm perdido seus esposos, ficado para cuidar dos seus filhos, e muitas das vezes ninguém olha com um olhar de misericórdia. Mas o Senhor não. Ele sempre olhou para alguém com um olhar de misericórdia. E o que eu acho mais maravilhoso dessa palavra, quando ele chega, naquela cidade, e que ele vê aquela mulher naquela situação, ele não simplesmente continua a sua caminhada. Ele muda, ele para e se compadece daquela mulher. Ele se compadece da sua dor, ele se compadece da sua tristeza, ele se compadece do que ela está sentindo. Porque às vezes, acontece que às vezes nós estamos passando por dificuldade, por lutas, e as pessoas não estão nem aí. Elas passam por você, elas olham para você como se você fosse ninguém. Mas o Senhor não. Olha que delícia, que maravilha, como é bom ouvir a palavra de Deus. Porque o Senhor, ele se compadece do aflito, do necessitado, da viúva, do órfão. Ele se preocupa contigo. Não imagine que se
você está passando por alguma dessas adversidades, talvez você não tenha perdido o marido, talvez você não tenha perdido nenhum filho, mas você tem perdido a sua esperança de viver. Talvez você não tenha esteja na situação que essa viúva estava, mas você perdeu esperança. Foi uma porta que não tem se aberto, é alguém que te desprezou. Mas olha, Jesus jamais despreza alguém. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e lhe disse: não chore. Oh, aleluia, glória a Deus. Não chore. Jesus manda dizer para você nessa manhã: não chore. Ele está vendo a sua dor, Ele está vendo a sua aflição, Ele está vendo o que você está passando. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer de você um vencedor. Ele quer fazer que você viva com alegria, viva em esperança daquilo que deseja o teu coração. Então ele diz para você: não chores, eu posso mudar a sua história. Não chore, eu quero mudar a sua vida, assim como o Senhor mudou a vida daquela viúva. Neste dia, Ele quer mudar a sua vida, porque Ele é Deus. Então, meu amado, querido, não chore. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor e que está vivendo uma vida conforme a sua vontade, mas aquele caminho que você escolheu não tem te trazido alegria, não tem te trazido felicidade, só tem te trazido amargura. Mude a sua rota. Dê uma chance para o Senhor, porque, veja bem, assim como ele saiu daquela cidade e deu essa palavra para aquela mulher, ele hoje está usando os meus lábios para falar com você. É a mesma palavra, é o mesmo Deus, só muda percurso diferente, mas é a mesma coisa. Assim como ele falou para aquela viúva: não chores. Ele quer dizer para você nessa manhã: não chores, porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer você ter um coração alegre, ter uma visão de que o que Ele pode fazer por você. Então fica com esta palavra: não chore. Assim como o Senhor se compadeceu daquela viúva, assim como o Senhor mudou a história daquela viúva, porque a sua esperança já estava perdida, Ele quer mudar a sua vida hoje. Hoje é o dia que Ele marcou para mudar a sua história. Hoje é o dia que Ele marcou para que você seja vitorioso, para que você saia desse rio de infelicidade que você está, para você sair desse rio de problema que você se encontra, para você sair dessa depressão que tem tentado contra a sua vida. Há esperança em Jesus. Há transformação em Jesus, há libertação em Jesus, há cura em Jesus, há alegria em Jesus. E somente Ele pode mudar a tua história. O Senhor, Ele muda percurso. Ele muda a história de quem quer ser mudado. Assim como a esperança daquela viúva já estava perdida, Ele hoje quer mudar a sua história. Ele hoje, nesse dia, Ele mudou o percurso para que venha essa palavra até você. Então, se você gostou dessa mensagem, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas. Que eu vou fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Jesus, eu coloco a vida dessa pessoa nas tuas mãos que está ouvindo essa palavra. Meu Deus, eu não sei como ela se encontra, mas o Senhor é o Deus que muda percurso, Senhor. O Senhor é o Deus que muda história, que transforma a lágrima em alegria, que transforma, Senhor, o cortejo em esperança, em vida. Assim como o Senhor fez com aquela viúva, faça na vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, que o Senhor transforme a vida, que ela possa se permitir, Senhor, que o Senhor mude a sua história, porque é o Senhor que muda a história. Senhor, ainda que o mundo esteja em percurso difícil, diferente,
mas o Senhor nunca perdeu o controle de nada. O Senhor ainda está no controle da vida daqueles que buscam o Senhor. Então, o Senhor, mesmo que essa pessoa nunca tenha te buscado, nunca tinha tido experiência com o Senhor, mas quando ela ouvir essa palavra, ela possa achar no seu coração a esperança, a fé, o amor, para que ela possa ouvir a tua voz e transformar a sua vida pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica com essa palavra. E a palavra do dia é: não chore. O Senhor está vendo as suas lágrimas. Deus abençoe.